Olá, meus amores! Nossa aula de ciências hoje, voltando lá no reino vegetal, nós falamos, das plantas aéreas, terrestres, aquáticas, Nós também falamos que as plantas, elas são seres vivos, Por quê? Porque elas fazem o ciclo da vida, Elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. Elas vão ficando velhinhas e morrem. E o que acontece? As plantas, ela tem as suas partes, Tem as partes das plantas. E cada parte da planta, ela tem a sua função. Então a tia desenhou uma árvore que ela tem todas as partes completas, Porque vai ter árvore que não vai ter caule, Algumas árvores não vão ter frutos, Mas assim, a que é completa é uma árvore e a tia Mônica vai falando e mostrando para vocês. Tudo bem? Nós vamos começar da raiz. A tia colocou a raiz aqui e colocou uma linha. Vocês estão observando? É porque aqui, é dentro da terra, Aí a tia Mônica vai passar um gizinho para vocês entenderem que aqui nós estamos falando embaixo, A maioria das plantas não aparece essa parte aqui, Essa parte, ela fica dentro da terra. Tia, mas tem umas árvores que elas aparecem. Sim, tem umas partes que elas aparecem. Então, aqui que a tia Mônica está pintando para vocês entenderem que está dentro da terra. Então, olha só, o que acontece aqui com a raiz? A raiz, ela tem uma função importantíssima. Por quê? Porque ela fixa a planta. Ela vai fixar a planta no solo. Ela vai segurar toda essa parte. Além de tudo, quando você tem uma plantinha, você não vai regar, não vai cair água. Então ela vai levar o nutriente aqui para o caule, como se ela fosse um canudinho. Ela pega toda a água e aí ela leva aqui. Só que na terra não é só água. A terra também tem nutrientes que fazem bem para a planta. Então o que ela vai fazer? Ela vai sugar todo o nutriente, toda a água, como se ela fosse um canudinho. E o que ela vai fazer? Ela vai levar para cá, para essa parte aqui, Como é que chama essa parte? Essa parte se chama caule, ou então tronco. Então ela vai levar para cá, para o tronco da árvore. E a árvore vai levar tudo que retirou daqui do solo, os nutrientes, sais minerais, vai levar para tudo isso aqui, que os galhos estão segurando, que são as folhas, os frutos, as flores. E cada uma dessas aqui, elas têm uma função. Então a tia vai colocar aqui, o primeiro que a tia Mônica falou para vocês é a raiz. A tia Mônica vai colocar aqui, raiz. Raiz. Deixa a tia Mônica colocar direitinho aqui. Deixa eu dar uma pausa. Então, vamos lá. Meu pincel deu uma travadinha. Então, aqui vai ser a raiz. Então, a tia Mônica já colocou aqui, as partes das plantas. 2 pontinhos, raiz. Aqui, é o caule. Caule. Então, a tia Mônica vai colocar aqui também, o caule. Qual a função do caule? Levar, além de segurar, Porque ele segura todas as folhas, todos os frutos e as folhas e as flores, e ele leva tudo que foi retirado do solo para essas partes aqui. Quem são essas partes? As flores, o fruto, E as folhas. Agora nós vamos falar das folhas. A tia Mônica vai colocar desse lado aqui, folha. Folhas. As folhas, elas têm uma função importantíssima. Por quê? A planta é o único ser vivo que consegue produzir o seu alimento. Ele consegue sozinho produzir seu alimento.
Não é igual nós, que precisamos de outro ser para a gente nos alimentar. Lembra quando a gente nasce, a gente mama? E aí o alimento vem de outra pessoa. A planta não, ela consegue, através das folhas, produzir o seu próprio alimento. Além de tudo, elas fazem a respiração das plantas. Mas planta respira? Sim, lembra que a tia Mônica falou para vocês que elas liberam o oxigênio para a gente e a gente libera o gás carbônico. Então ela faz essa troca gasosa através do quê? Através das folhas. E as folhas também recebem luz solar. Luz solar é uma das coisas que são importantes para a fotossíntese, que é a produção do alimento. Tudo bem? Então a folha ela é importantíssima. Tá? Agora nós vamos colocar aqui, né? Folha. E aí nós vamos falar agora de quem? Nós vamos falar das flores. A tia Mônica vai colocar bem aqui, ó. Flores. Tá? Então, qual a função das flores? Além de embelezar, né? Perfumar o ar, fica lindo as flores. Ela tem em algumas plantas a função da reprodução. O que é reprodução? Dá origem a outras plantinhas. Então, além de tudo, ela tem essa função. Agora nós vamos falar das frutas. A tia Mônica vai colocar aqui, ó, frutas, e vou colocar uma setinha, e quando vocês voltarem, vocês vão entender. Nós vamos falar das frutas, né? As frutas, qual a função das... Esqueceu de colocar aqui flores, e agora a tia vai colocar as frutas. As frutas, ai, como eu gosto de fruta. A fruta, além de ser alimento, porque ela dá nutrientes, quem come fruta é saudável, porque a planta tem, as frutas, elas têm muitas vitaminas que fazem bem para o nosso organismo. Além disso tudo, ela protege as sementinhas, ela fica ali protegendo as sementinhas, porque algumas sementes, elas servem, algumas não, as sementes, elas também são reprodutoras de outras plantinhas. Então, assim, as frutas, elas servem como proteção das sementes, beleza? Então, aqui, ó, aqui nós falamos raiz, caule, folhas, fruto e flores, não é isso? Isso, ó, raiz, caule, folhas, flores e frutos. Então, essas são as partes das plantas. Agora, a tia Mônica também vai falar sobre um assunto bem interessante, que fala da alimentação, que eu acabei de falar. A planta, ela produz o seu próprio alimento. Aí vocês vão pegar o livrinho lá, para vocês entenderem do jeitinho que está explicando aí no livro de vocês. Peguem o livro e abrem para a tia Mônica na página 36, tá? Peguem aí na página 36. A tia vai fazer um desenho para eu explicar melhor, tá? Então, espera só um pouquinho. Então agora a tia vai explicar esse esqueminha que está aí no livrinho de vocês, porque ficou bem confuso, mas eu vou esclarecer. Vocês estão vendo aí o sol. O que significa? Que o sol, ele vai liberar energia, ele vai liberar no calor, ele vai liberar energia solar para quem? Para as folhas. As folhas vai, ó, além de se alimentar da energia solar, ele também vai se alimentar de água e sais minerais. Da onde que estão os águas e sais minerais e os nutrientes? Aqui, ó, do sol. Também vai se alimentar de gás carbônico. Quem consegue dar gás carbônico para as plantas?
Nós, seres humanos. Gente, ó, quando a gente faz assim, ó, a gente está puxando o oxigênio. Quando a gente faz assim, ó, a gente está liberando. O que a gente libera? Gás carbônico, que também vai para as plantas. Depois que ele se alimentou de energia solar, de gás carbônico, de água e sais minerais, dentro dela, ela forma o seu alimento, que é a glicose. É um açúcar, tá? Que ela consegue produzir um açúcar que é próprio para a alimentação das plantas. Então, esse processo é chamado de fotossíntese. Depois que faz todo esse processo, vocês viram aí que tem o oxigênio lá e tá uma setinha para fora. Por quê? É o que a tia Mônica explicou para vocês. A planta, ela libera o oxigênio. Para quem? Para nós, seres humanos. Nós precisamos das plantas, nós necessitamos das plantas. Por isso que temos que cuidar do ambiente, não é verdade? Não maltratar as plantas, né? O homem tem que parar com as queimadas, porque sem planta no planeta, nós não vamos conseguir sobreviver. E as plantas, elas necessitam da gente, porque um dos alimentos da planta é o gás carbônico, que nós, seres humanos, liberamos para as plantinhas. Então, tá? Entendido? Então, isso é o processo nós falamos sobre as partes das plantas, né? Agora, vocês vão pegar lá o livrinho de vocês, para fixar melhor o conteúdo, vocês vão pegar lá o livrinho de ciências de vocês, e vocês vão abrir na página 36 e 37. Lá tem a explicação da atividade. E assim, se vocês tiverem dúvida, busquem lá na atividade que está explicativa. Também vai dar a página para vocês fazerem uma leitura de tudo que eu expliquei resumidamente para vocês entenderem. Aí vocês vão fazer a leitura lá no livrinho de vocês. Então, na questão de número 1 da página 36, pense no que você estudou sobre as plantas e responda a pergunta. A letra A. De que elas precisam para viver? O que as plantas precisam para sobreviver? Tia Mônica acabou de explicar, então ó, vamos ver o que é. Qual é a parte da planta que transporta água e alimento entre a raiz e as folhas? Então quem fica entre a raiz? Ó, entre a raiz e as folhas. Não vou falar, mas pelo desenho ali já dá para vocês saberem. Onde ficam as sementes de uma planta? Onde é que ficam as sementes, os caroços das plantas? Vocês vão me dizer. Letra D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Nós utilizamos as plantas para quê? Além de receber oxigênio. Ela nos dá o quê? Elas nos fornecem o quê? Então, você vai colocar isso. É uma resposta pessoal, mas eu vou dar algumas dicas. Ela serve de alimentação, ela serve de ornamentação, para fazer algumas coisas. Aí vocês vão pensar aí junto com o papai e a mamãe. Você vai colocar V para verdadeiras e F para as falsas. Olha as afirmativas. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento, então as plantas não conseguem produzir seu próprio alimento. Isso é verdadeiro ou falso? As sementes são os órgãos de nutrição das plantas. A semente serve para a nutrição das plantas? Para que servem as sementes? A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. É chamado de fotossíntese, isso aqui que a tia Mônica explicou? Então, olha só. Existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas que vivem suspensas em troncos e paredes e em rochas. Isso é verdadeiro ou falso? Vai me dizer. Agora nós temos lá os 5, ó. Caule, folha, flor, fruto e raiz. E você tem o número 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai fazer a correspondência. Quem é que fixa a planta no ambiente e retira deles água e sais minerais? Quem é a parte pela qual a planta se reproduz? Quem transporta água e alimento para as outras partes das plantas?
É a parte pela qual a planta respira e transpira. Guarda a semente e serve de alimento. Então, quem é? Agora, a número 4. A número 4 a tia Mônica não explicou, mas vocês vão saber, tá? Observe o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta pertence. Então, a mandioca, ela é folha, fruto, flor, caule ou raiz? A cana-de-açúcar, ela é folha, flor, fruta, caule ou raiz? O hortelã, ele é folha, fruto, flor, caule ou raiz? E a manga? A manga é folha, flor, fruto, caule ou raiz? Então você vai me dizer. Então as questões só são essas, bem pouquinhas. Façam aí, daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Beijo! Vamos lá para a nossa correção? Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as questões. E responda as perguntas. De que elas precisam para viver? Precisam de luz solar, água, sais minerais, gás carbônico. Elas precisam também de um lugar adequado, um solo fértil, mas isso daí vocês podem ou não colocar. Qual é a parte da planta que transporta água e alimentos entre a raiz e as folhas? O caule. Onde ficam as sementes de uma planta? Ficam nos frutos. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Para alimentação, medicamento, ornamentação, fazer móveis, né? Para uma série de coisas. Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento. Essa tá falsa, porque as plantas produzem. As sementes são os órgãos de nutrição das plantas. Falsa também, elas servem de reprodução. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Verdadeiro, não é que a tia Mônica explicou. Existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas, que vivem suspensas em troncos, paredes e em rochas. Essa é verdadeira. Agora nós vamos lá para a questão de número 3. Faça correspondência entre as partes das plantas e sua função. 1 caule, 2 folha, 3 flor, 4 fruto, 5 raiz. Então bora lá. Fixa a planta no ambiente e retira dele água e sais minerais. 5 é a raiz. É a parte pela qual a planta se reproduz. 3, flor. Transporta água e alimento para as outras partes da planta. É o caule. Número 1. É a parte pela qual a planta respira e transpira. Número 2, folha. Guarda a semente e serve de alimento, fruto. Beleza? Então ficou a sequência 5, 3, 1, 2, 4. Observe o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta pertence. Mandioca é uma raiz. Cana-de-açúcar é um caule. Hortelã é uma folha. E manga é um fruto. Então, essas foram as questões das páginas 36 e 37 do livro, tá? Espero que vocês tenham lido as outras partes para vocês fixarem melhor o assunto, tá? Beijo no coração, fiquem em paz.